Olá, sou o professor Reginaldo e hoje vamos ver como obter o gráfico de uma função através de translação, reflexão, expansão ou compressão do gráfico de uma função conhecida. Prepare-se que vamos começar. Bem, vamos analisar as possíveis transformações de funções. Mais especificamente, a gente quer analisar o que acontece com o gráfico de uma função f conhecida quando a gente faz algumas operações sobre essa função. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Bem, digamos que você conhece o gráfico de uma função f qualquer, por exemplo essa, e a pergunta é, o que acontece com o gráfico dessa função quando você, por exemplo, soma uma constante a essa função? Então, isso vai dar uma nova função, que eu vou chamar g de x. E a pergunta é, o que acontece com o gráfico dessa função g, quando eu somo uma constante d a essa função? A pergunta que eu posso fazer em seguida é, se ao invés de eu somar d aqui, eu somo d aqui dentro, eu somo uma constante c, por exemplo, o que vai acontecer com o gráfico dessa nova função g de x? E posso continuar fazendo essas perguntas. E o que acontece se eu multiplicar por uma constante a função? Como é que vai ser o gráfico dessa nova função? E se eu multiplicar aqui dentro por uma constante b? O que vai acontecer com o gráfico dessa função? Essas são as perguntas que a gente quer fazer, certo? E se eu fizer todas essas operações juntas? Por exemplo, g de x for da forma a, f de b, x mais c, mais d. Veja que eu fiz cada uma delas nessa ordem. Primeiro eu somo d, depois eu somo c, depois eu multiplico o que está aqui dentro por b e depois eu multiplico por a. E aí vai dar um AG com todas essas operações juntas. Se eu entender cada uma dessas coisas, eu consigo entender essa mais geral aqui. Vamos ver cada uma individualmente. Vamos ver nessa ordem aqui. Primeiro a gente vai ver essa, depois essa, depois essa, depois essa. Vamos começar pelo primeiro caso, que é somar d ou subtrair d na função. Isso vai gerar um deslocamento vertical. Vamos ver aqui. Seja f uma função cujo gráfico é conhecido e seja d maior que zero. Então aqui eu estou considerando d maior que zero para facilitar a notação. Para obtermos o gráfico da função g de x igual a f de x mais d, quando d é positivo, você está somando um número positivo, desloca o gráfico de f em d unidades para cima. Então, quando você somar d, o gráfico da g vai ser o gráfico da f somado d unidades. E g de x igual a f de x menos d, desloca o gráfico de f em d unidades para baixo. Vamos ver isso com GeoGebra que fica mais fácil de entender. Bem, aqui, veja que eu tenho o gráfico da função f de x igual a x, é esse daqui que vocês estão vendo. Aqui eu tenho a g vai ser daquela forma que eu escrevi. G de x é igual a f de b de x mais c mais d. E aí eu vou variar os parâmetros aqui, a, b, c e d. Tá vendo que a é 1, b é 1, c é 0 e d é 0. Nesse caso, g de x vai ser exatamente igual a f de x. Tá vendo aqui? Só substituir aqui, né? 1, 1, 0, 0. Então g de x vai ser igual a f de x. No caso, a f de x está mostrando ali é f de x igual a x. Então g de x também é x. E aí, o que acontece se eu somar d? Vamos ver o que acontece aqui nessa função f de x igual a x. Aqui está o d, tá vendo? Eu vou variar o d é igual a 0. Vou colocar d igual a 1. Tá vendo? A g está em vermelho e a f está em azul. A f continuou parada aqui, porque eu não estou mexendo nela. A g agora eu somei 1, tá vendo? X mais 1. Então eu desloco uma unidade para cima, como eu disse. Se eu somar 2, então, desloco a f 2 unidades para cima. Vamos voltar aqui no zero. No zero elas são a mesma. Se eu agora diminuir 1, ou seja, somar menos 1, tá vendo? Desloco uma unidade para baixo. Se eu diminuir 2, desloco 2 unidades para baixo. X menos 2, tá vendo? Então é bem simples. Quando eu somo uma constante à função, né, que é o primeiro caso, quando eu somo uma constante, desloca para cima. Quando eu diminuo uma constante, eu desloco para baixo. Constante positiva, né? Bem, e aí a gente pode ver para outros casos. Vamos voltar aqui, x quadrado. Essa é a x quadrado. Quando eu desloco 1, se eu somar 1 na x quadrado, x quadrado mais 1. Desloquei uma unidade para cima. Se eu somar 2, 2 unidades para cima. Volto no zero. Se eu diminuir 1, né, x ao quadrado menos 1, desloco para baixo.
x ao quadrado menos 2, desloco para baixo. Vou pegar outro exemplo, vamos resetar aqui e vamos pegar seno. Ó, a seno é essa daqui, ó. O que acontece se eu somar 1? Aqui está g de x igual a seno de x. Se eu somar 1, tá vendo? Ela é em vermelho a g. Seno de x mais 1. Se eu somar 2, seno de x mais 2. Voltando no zero, se eu diminuir 1, seno de x menos 1, desloco para baixo. 2, seno de x menos 2, desloco para baixo 2 unidades. Isso vale para todas as funções. Não vou fazer todas, não vou mostrar todas aqui não. Vou mostrar mais essa daqui, 1 sobre x. 1 sobre x, aqui ó, g de x igual a 1 sobre x. Se eu somar 1, ó, g de x igual a 1 sobre x mais 1. Somo 2, tá vendo? Volto no zero, diminuo 1, diminuo 2. Isso vale para todas essas funções, eu não vou fazer todas elas não. Depois eu vou disponibilizar um link onde eu deixei esse applet aqui no site do GeoGebra para vocês poderem brincar com todas essas funções, testar e poder ficar familiarizado com essas coisas. Bem, mas aqui eu coloquei uns botões aqui para facilitar ir de um para o outro, mas eu posso fazer isso continuamente, essa D não precisa ser inteiro não. Ó. Se eu subir aqui, ó, se eu começar a variar aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu sempre desloco para cima quando eu estou somando, ó, tá vendo? Ó, vou fazer de novo, ó. Se eu subir aqui, ó, tá vendo? Ó, vai deslocando. À medida que vai somando aqui, vai subindo aqui. E se eu for para baixo, ó, desloca para baixo, tá vendo? Se eu diminuir, né, um número desloca para baixo. Bem, isso é o que acontece quando eu somo ou subtraio um número à função. Deslocamentos verticais. E quando eu somo ou subtraio dentro da função, o que acontece? Seja f a função cujo gráfico é conhecido e seja c maior que zero. Para obtermos o gráfico da função g de x igual a f de x mais c, desloque o gráfico de f em c unidades para a esquerda. Veja que aqui é o contrário. Se eu somo um número positivo, eu vou deslocar o gráfico de f para a esquerda, não para a direita. E se eu subtraio, eu vou deslocar o gráfico da f em c unidades para a direita, tá vendo? É o contrário. Aqui quando eu somo, eu vou para o lado positivo do eixo y. Aqui quando eu subtraio, eu vou para o lado negativo do eixo y. Aqui não. Quando eu somo, eu vou para a esquerda, que é o lado negativo do eixo x. E quando eu subtraio, eu vou para a direita, que é o lado positivo do eixo x. Vamos ver aqui no gráfico, no GeoGebra. Bem, vou voltar com a x aqui de novo, f de x igual a x, tudo zerado aqui. Vamos mexer agora no c. O c vai mexer aqui, x mais c só. Aqui é 1 e aqui é 0. Então, se eu somar 1, que está dizendo ali que eu vou deslocar o gráfico para a esquerda. Ó. Tá vendo? A g veio para cá. Ó. X mais 1. Tá vendo? Eu somei 1 aqui dentro. Somo 2. X mais 2. Tá vendo? Desloquei para a esquerda. Voltar no 0. Agora, se eu diminuir, x menos 1 aqui, ó. Deslocou 1 para a direita. X menos 2. Deslocou 2 unidades para a direita, certo? Tem que ter cuidado com isso. Vamos ver para x quadrado. X quadrado é a mesma coisa. Ó. Somo 1, vou deslocar para a esquerda. Somo 2, vou deslocar para a esquerda. Ó. X mais 2 ao quadrado. Volto no 0. X ao quadrado aqui. Agora eu vou diminuir 1, vou deslocar para a direita. Ó. X menos 1 ao quadrado. Desloquei para a direita. X menos 2 ao quadrado. Desloquei para a direita. E como eu disse antes, você pode fazer isso continuamente, né? Por exemplo, se eu somar agora, se for positivo, o gráfico vai andar para a esquerda, ó. Tô somando, tá vendo? Aqui sempre tá x mais alguma coisa. Ó. E ele tá andando para a esquerda. Certo? E mesma coisa se eu diminuir agora, ele vai andar para a direita, ó. X menos alguma coisa, ele desloca o gráfico para a direita. Né? Posso fazer isso para seno também, ó, seno. Deslocar, vou somar 1, desloca para a esquerda, soma 2, desloca para a esquerda. Menos 1, vou diminuir 1 agora, vou deslocar para a direita, diminuir 2, deslocar para a direita. Né? Se a gente colocar continuamente, a gente consegue perceber o deslocamento melhor. Vou somar, então vou deslocar para a esquerda, lá, o gráfico está andando para a esquerda, tá vendo? Vou diminuir agora. O gráfico vai deslocar para a direita, tá vendo? X menos, seno de x menos 5, tá vendo?
Vamos fazer um exemplo aqui agora sem usar o GeoGebra. Vamos tentar fazer a gente mesmo. Esboço o gráfico das seguintes funções. Y igual a raiz de x menos 2. Bem, essa função aqui é a raiz de x diminuído 2. Né? Diminuir 2 na função raiz de x. Vamos analisar o gráfico da função f de x igual a raiz de x. A gente já conhece esse daqui, que é uma função potência com x igual a meio. A gente já fez. Como é que ele é? Ele é assim, ó. Esse gráfico é assim, a gente já viu. Como que vai ser o gráfico dessa daqui? Se eu diminuir 2, eu vou deslocar 2 unidades para baixo. Então, o gráfico vai ser assim, ó. Como era no ponto 1, ela passava pelo y igual a 1, agora eu vou deslocar 2 unidades para baixo. Então, o 0 vai ser deslocar 2 unidades, então ele estava no 0. Ele vai andar menos 1, menos 2. O 0 vai vir para cá. No 1, o x valia 1. Eu vou andar com esse 1, então 2 unidades para baixo. Então, ele vai vir para menos 1. Ele vai vir para cá, ó. Pronto, ele vai passar por esses dois pontos. E aí eu vou desenhar o gráfico aqui. O gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Esse daqui é y igual a raiz de x menos 2. Veja que agora ele tem uma interseção no eixo x. Então, a gente pode tentar descobrir esse ponto para o gráfico ficar melhor expressado. Que ponto é esse? Esse ponto é quando toca o eixo x, ou seja, quando o y é 0. Então, eu vou fazer essa continha aqui. Quando o y é 0, 0 é igual a raiz de x menos 2. Isso implica que raiz de x vai ser igual a 2. E isso implica, eleva ao quadrado, x vai ser igual a 4. Então, esse ponto aqui é o ponto 4. Isso aqui só para melhorar o gráfico, mas bastava deslocar isso daqui para 2 unidades para baixo. Pronto. Bem simples, né? Bem, vamos para a letra B. Então, veja que eu estou somando 1 no x da exponencial. Então, a gente tem que analisar, olhar para essa função aqui, ó, f de x igual a e a x. Se eu somar 1 aqui, então, se eu conheço o gráfico dessa função, se eu somar 1 aqui, eu vou deslocar o gráfico para a esquerda. Lembra que aqui quando soma, desloca para a esquerda. Vamos fazer o gráfico dessa daqui que a gente já sabe. Bem, esse é o gráfico da exponencial, a gente já conhece. E aí agora eu vou deslocar esse gráfico uma unidade para a esquerda. Vamos fazer aqui. Aí se eu deslocar esse gráfico aqui para a esquerda, o que vai acontecer? No 0 ele está dando 1. Então ele vai ser 1 no quê? Menos 1. Então eu vou deslocar esse ponto aqui para o menos 1. Menos 1, ele vai valer 1. Ou seja, o gráfico vai passar por aqui e ele vai ser exatamente aquele ali. Então ele vai fazer assim. Esse aqui é y igual a e a x mais 1. Certo? E aqui novamente ele tocou o eixo y. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é quando x é 0. Quando x é 0, quanto que vai ser o y? Y é igual a e a 0 mais 1, que vai ser e. Então, esse ponto aqui é o ponto e. Bem simples, né? Vamos voltar aqui agora e vamos ver o outro tipo de deslocamento, que vão ser compressões e expansões, que é quando eu multiplico a função por a ou quando eu multiplico por um b dentro da função. Vamos ver um de cada vez. Seja f uma função cujo gráfico é conhecido e seja a maior que 0. Para obter o gráfico de g de x igual a f de x, devemos. Então, para obter um gráfico dessa forma, multiplicando f por uma constante, você vai fazer o quê? Expandir o gráfico de f verticalmente por um fator de a, se a é maior que 1. Quando a é maior que 1, então você vai expandir o gráfico de f verticalmente. E vai comprimir o gráfico de f verticalmente por um fator de 1 sobre a, se a estiver entre 0 e 1. Vamos ver no GeoGebra que fica bem mais claro. Bem, vamos começar com a função seno mesmo, que é a melhor para ver isso. Vou deixar aqui d igual a 0, c igual a 0, vou mexer só no a, que eu vou mexer no a. Bem, aí eu vou ter valores 1, 2, 3, 1. Ela vai ficar g de x igual a f de x, ó, g de x igual a seno de x. Quando a é igual a 1, vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 3, depois vou multiplicar por meio por 1/3. Então, o que ele está dizendo? Quando eu multiplico a função por um número a maior que 2, você vai expandir o gráfico dessa função 2 unidades. Vamos ver. Tá vendo? Eu expandi 2 unidades. Se eu multiplicar por 3 aqui, ó, 2 seno de x. Se eu multiplicar por 3, g de x igual a 3 seno de x, a f é a seno de x, azul, e a g ficou expandida 3 unidades, tá vendo? O que acontece agora? Vamos voltar para o 1. G é igual a seno de x. O que acontece se eu multiplicar por meio? Se eu multiplicar por meio, eu vou contrair por um fator de 2.
olha só. Tá vendo? Contrair a função. Se eu multiplicar por 1/3, contrair a função por um fator de 3. Ok? E a gente pode perceber isso novamente fazendo continuamente. Ó. Vou variar o A continuamente agora. À medida que o A for tomando valores maiores que 1, eu vou expandir no gráfico da função. Olha lá, ó, por esse fator. Ó. Tá vendo? Voltar para 1. E à medida que eu vou tomando valores menores que 1, entre 0 e 1, eu vou contraindo esse fator, esse gráfico, por um fator de 1 sobre A. Ó. Olha lá, vou contraindo aqui para no 0. No 0 vai ser, multiplicou a função por 0, vai ser a função y igual a 0. Tá vendo? Ó? E agora vamos ver as expansões e compressões horizontais. Essas aqui foram as verticais. As horizontais vai acontecer quando eu multiplico x por um número. Olha, seja f uma função cujo gráfico é conhecido e seja o b maior que 0. Para obtermos o gráfico de g de x igual a f de b vezes x, devemos comprimir o gráfico de f horizontalmente por um fator b, se b maior que 1, agora que é o contrário, como no outro caso, né? Se b maior que 1, eu vou comprimir, não vou expandir não. E se b estiver entre 0 e 1, eu vou expandir. Vamos ver aqui no GeoGebra de novo. Agora eu vou mexer no b. Vamos voltar para seno aqui. G de x igual a seno de x. O que acontece se eu multiplicar b por 2? Então eu não vou expandir, eu vou comprimir o gráfico. Ó. Tá vendo? Comprimir o gráfico. Seno de 2x. Se eu multiplicar por 3, seno de 3x, comprimir mais. Ó. Voltando. Se eu multiplicar por meio, então eu vou expandir. Tá vendo? Seno de 0,5x. Se eu multiplicar por 1/3, vou expandir mais. E aí a gente pode ver esse efeito continuamente. Ó, à medida que eu aumento o b maior que 1, eu vou comprimindo o gráfico. Olha lá, ó. E se eu vou diminuindo o b entre 0 e 1, para valores menores que 1, eu vou expandindo o gráfico. Olha aí. Tá vendo? E aqui é 0. 0 vira y igual a 0. E agora, vamos ver a última transformação, que é a de reflexão. O que acontece? Que ali eu trabalhei sempre multiplicando aqui fora ou aqui dentro por números positivos. O que acontece se eu multiplico por menos 1? Então isso vai dar reflexões horizontais e verticais. Seja f uma função cujo gráfico é conhecido, para obtermos o gráfico de g de x igual a menos f de x, reflita o gráfico de f em torno do eixo x. Você vai multiplicar por menos 1, refletir em relação ao eixo x. Se você multiplicar por menos 1 aqui dentro, reflita o gráfico de f em torno do eixo y. Ok? Vamos ver de novo no GeoGebra. Vamos pegar a raiz de x. A raiz de x, se eu multiplico por menos 1 do lado de fora, eu vou refletir em relação ao eixo x. Ó. Tá vendo? Se eu multiplicar, tá vendo? Aqui, ó, menos raiz de x. Se eu multiplicar agora a raiz de menos x, como é que vai ficar? Então, b menos 1 reflita em relação ao eixo y. Tá vendo? Ó? Raiz de menos x. Bem, agora vamos fazer um exemplo trabalhando com essas coisas que a gente viu. Esboça os gráficos das seguintes funções. Y igual a 2 cosseno de x, y igual a cosseno de 2x, y igual a menos EAX e y igual a 1 menos seno de x. Vamos ver cada um deles. Vamos fazer esses exemplos aqui sem usar o GeoGebra, vamos fazer na mão. Y igual a 2 cosseno de x. Aí eu conheço o gráfico da função cosseno, multiplico por 2 do lado de fora, que significa que eu vou fazer o quê? Eu vou expandir por 2 unidades, certo? Vou expandir por um fator de 2. Vamos lembrar o gráfico do cosseno. Como é que é o gráfico do cosseno? Bem, para fazer o gráfico do cosseno, basta eu marcar esses pontos aqui, que ela é uma função periódica, né? No 0 ela passa pelo 1, no π sobre 2 ela passa por 0, no π ela passa por menos 1, no 3π sobre 2 ela passa no 0 e no 2π ela passa por 1. Eu desenho aqui e ela vai continuar para cá e para cá periodicamente. Vamos desenhar aqui. Vai ser assim, né? De 0 a 2π ela vai ser isso e aí é só continuar ela periodicamente. Então ela vai fazer isso e assim para cá ela vai fazer isso. Bem, essa é a função y igual a cosseno de x. E aí, para desenhar a 2 cosseno de x, basta eu expandir 2. Então, eu vou fazer no mesmo desenho aqui.
Vou esboçar o gráfico junto aqui, em azul. E aí eu vou deslocar cada ponto desse, vou multiplicar cada ponto desse aqui por 2. Quando eu multiplicar cada ponto desse por 2, o 1 vai para onde? Vai para 2, vou desenhar azul, vai para 2. O 0 vezes 2 vai dar 0. O menos 1 vai para menos 2, então ele vai para cá. O 0 vai continuar 0. O 1 vai ser 2. Ela vai continuar sendo periódica, então ela vai ficar assim. E aí esse é o gráfico da y igual a 2 cosseno de x. Bem simples, né? Bem, vamos ver y igual a cosseno de 2x e aqui eu redesenhei a y igual a cosseno de x. Está aqui. Quando eu multiplico aqui dentro por 2, a gente viu que esse gráfico tem que acontecer o que com ele? Ao contrário, ele vai ter que contrair. Então eu vou contrair esse gráfico aqui e quando eu contraio ele vai fazer isso tudo aqui em metade do período. Ele vai fazer entre 0 e π sobre 2. Por quê? Porque eu estou contraindo, né? Esse ponto vai vir para cá, para meio. Metade dele, né? Então ele vai vir para π sobre 4. O π vai vir para o lugar do π sobre 2. O 3π sobre 2, vou ter que dividir aqui por 2, então vai ficar 3π sobre 4, que vai estar aqui assim, ó. 3π sobre 4. E o 2π vai vir para o lugar do π, ok? Então vou trocar esses pontos de lugar. Então, π sobre 2 vai fazer o papel do π, ou seja, ele vai para... O 0 não vai acontecer nada com ele, né? Meio vezes 0 é 0. O π sobre 2, ele veio do π, então ele vai dar menos 1. E o 3π sobre 4 veio do 3π sobre 2, que vai dar 0. E o π vai tomar o lugar do 2π, então ele vai ser 1. Pronto, o gráfico vai fazer a mesma coisa em metade do período. Então ele vai fazer assim, ó. E aí ele vai repetir aqui nos mesmos pontos, né? Nesse outro pedaço aqui ele vai fazer a mesma coisa, ó. Bem, essa daqui então é a y igual a cosseno de 2x. O terceiro exemplo é y igual a menos EAX, não vou fazer porque a gente já viu, né, no GeoGebra. Esse eu não vou fazer, que a gente fez aqui, né? Essa é a y igual a EAX, multiplica por menos 1, então vai fazer o a menos 1, vai refletir para cá. Não vou fazer porque a gente já viu aqui. Vamos fazer a outra que é mais interessante, que é y igual a 1 menos seno de x. Por que essa daqui é mais interessante? Porque ela combina duas coisas. Primeiro eu vou ter que fazer uma reflexão, que tem um menos seno de x, e depois eu vou somar 1. Tá vendo? Ela vai combinar dois daqueles movimentos. Vou fazer aqui na mão, depois vou mostrar no GeoGebra. Bem, esse é o gráfico da y igual a seno de x, a gente já conhece. Então, só preciso conhecer ele nesse intervalo de 0 a 2π. Você marca esses pontos. Depois ele se repete porque é uma função periódica. Bem, vamos fazer a primeira transformação, que é refletir. Então, primeiro eu vou desenhar o gráfico y igual a menos seno de x. Vou refletir. Vou fazer aqui então o desenho dele refletido. E vou trabalhar só o período 0 a 2π, que é o que importa. E aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou refletir esses pontos aqui, que são os pontos principais para desenhar o esboço do gráfico da seno de x. O 0 vezes menos ele vai ser ele mesmo. 1, vou refletir por menos 1, ele vai virar menos 1. 0 vai continuar no lugar. O menos 1 reflito vai ficar 1 e o 0 continua no mesmo lugar. Então o gráfico vai ficar assim. Então esse gráfico é esse refletido no eixo x. Eu não desenho o resto aqui, mas ela continua periodicamente. Bem, essa é a primeira. Agora eu vou somar 1. Somar 1 é deslocar este gráfico uma unidade para cima. Vou desenhar aqui embaixo. E aí, novamente, eu vou desenhar os pontos principais aqui para eu esboçar o gráfico. Vou deslocar todos uma unidade para cima. O 0 vai para o 1, está aqui. No π sobre 2 dá menos 1. Desloco uma unidade, vai para o 0, está aqui. O π é 0, desloco uma unidade para cima, vai para o 1. O 3π sobre 2, que era 1, desloco uma unidade para cima, vai para o 2. E o 2π, que era 0, desloco uma unidade para cima, vai para 1. Então o gráfico vai ficar assim.
essa daqui é y igual a 1 menos seno de x, e essa daqui era y igual a menos seno de x. Tá vendo que eu tive que fazer duas operações, uma de cada vez. Vamos verificar no GeoGebra, porque lá a gente tem essa função. Então, eu comecei com a y igual a seno de x, vou resetar aqui. Primeira coisa que eu fiz foi multiplicar por menos 1, b igual a menos 1, refleti, deu essa. E depois eu subi uma unidade, então eu somei d igual a 1. Deu exatamente aquela gráfico que a gente fez, tá vendo aqui, ó? Né? Vamos olhar aqui. Então, esse que é o gráfico. E aí, esse último exemplo que eu quis mostrar é que a gente pode combinar várias delas. Você sabe fazer individualmente, você pode combinar. Por exemplo, eu posso pegar uma função, a raiz de x, por exemplo. Posso fazer uma combinação de várias coisas, né? Por exemplo, primeiro eu posso refletir ela para baixo. Depois eu multiplico por menos 1, né? Depois se eu quiser deslocar ela para cá, 2 unidades, por exemplo, eu somo 2 aqui, não é isso que a gente viu? Então vai ser c igual a 2, 2 unidades para cá. Se eu quiser deslocar 3 unidades para baixo, eu vou diminuir 3. Vou colocar d igual a menos 3. Menos 3. d igual a menos 3. E ainda, se eu quiser comprimir ela, posso multiplicar tudo por 2 dentro do domínio ali. Tá vendo? Então ficou menos raiz de 2, x mais 2, menos 3, vai dar o gráfico assim. Né? Se você quiser, aqui eu fiz o contrário, eu falei as operações que eu queria que acontecesse, depois eu gerei a função g, também pode fazer isso. Ou, dada a função g, conhece a f, você pode fazer as operações. Bem, para finalizar, vou deixar um exercício que é bem simples, esboça o gráfico da função y igual a 1 sobre 1 menos 2 vezes x mais 2 mais 1. Dá uma pausa no vídeo, vai tentar fazer esse exercício que em seguida eu vou mostrar a resposta. Vamos à resposta. Bem, a resposta está aqui, eu tenho que observar só o seguinte, né? Você tem que, não é imediato, você tem que fazer a operação aqui, né? Distribuir o menos 2 aqui, fazer as continhas, e você vai perceber que y pode ser escrito dessa forma, 1 sobre menos 2 vezes x mais 3 meios mais 1. Aí fica fácil, porque o que você vai fazer primeiro é somar 3 meios, ou seja, deslocar para a esquerda 3 meios, depois você vai multiplicar por meio, que é comprimir o gráfico verticalmente, depois multiplicar por menos 1, que é refletir, e depois a última operação é somar 1, que é transladar verticalmente para cima o gráfico. E aí eu fiz no GeoGebra para a gente ver a resposta graficamente. E aqui está a resposta, o gráfico está em vermelho, o gráfico original era em azul. Como eu disse, desloca 3 meios para cá, que é 1,5, reflete o gráfico, multiplica por meio, que comprime, e soma 1. Vai dar isso aí, tem que ter cuidado com as assintas, que elas vão ficar deslocadas também. E, como um outro exercício, vou deixar para vocês o link que eu disse na descrição desse vídeo, onde você pode brincar com as outras funções e com esses parâmetros aqui, que é aqui no GeoGebra, que eu deixei disponibilizado. É a mesma coisa que eu usei ali, e aí você pode brincar todo com ele online, pode inclusive baixar, se você tiver o GeoGebra, alterar e fazer diversas coisas. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!